tem como saber se ela sonhou com um ente querido e se teria como diferenciar, né, se foi um sonho ou se foi uma comunicação. Veja, existe um limiar aí das situações, né? Geralmente o sonho, ele é como se fosse um filme todo cortado. Nós estamos num lugar, daqui a pouco estamos em outro, aí aparece um elefante cor-de-rosa, e aí você pisca os olhos e está no alto de uma montanha. Então o sonho, ele é picado e com elementos toda hora trocados. Ele não é um filme que tem começo, meio e fim. Tá? Apesar de às vezes ter uma história ali mais ou menos, mas o sonho ele é muito cortado. A projeção astral, quando você visita alguém do outro lado, ela tem um andamento da história quando você se lembra. Você sabe assim, poxa, eu cheguei num lugar e aí encontrei a pessoa, ela me disse tais e tais coisas e aí depois eu voltei e acordei. Ou quando pisquei os olhos eu acordei, tá? E geralmente quando acontece isso, a pessoa ela se emocionou e aí ela volta para o corpo, tá? Então, e às vezes pode ocorrer que haja uma mistura, um mix de informação. Você foi visitar uma pessoa, mas aí você pensa assim, poxa, mas aí me apareceu uma imagem estranha de alguma coisa. Ou eu visitei ela, mas estava num lugar maluco. Por quê que acontecem essas coisas? Porque você tem elementos na tua mente que precisam ser processados. E o sonho, como já dizia o Freud lá, o sonho ele processa as tuas emoções, os teus medos, desejos, anseios. Então, se você tinha uma preocupação e um medo, é possível que aquele medo ele apareça no teu sonho, ele se intrometa ali. Quando a gente tem o pesadelo, que aí não tem projeção, só tem o pesadelo, são todos esses medos, anseios e coisas horríveis da nossa mente se processando. Traumas e coisas do tipo, eles estão tentando, na mente, se esvaziar, dar um sentido, encontrar um significado para que você se cure daquilo. Tá? Só que aí com o sonho é mais complicado. A projeção não, a projeção ela tem uma sequência de informações. E quando você vai visitar uma pessoa, que você percebe que é uma pessoa desencarnada, que você gostaria de conversar, sempre é bom que você pense assim, eu vou me controlar emocionalmente. Não vou chorar, não vou me desesperar, não vou querer agarrar a pessoa para levar para casa. Por quê? Porque esse pensamento de você se emocionar demais, ele faz com que você transmita isso para o teu corpo e o teu corpo te desperta. Ele traz você de volta. Então, é bom sempre controlar o emocional para que você tenha uma experiência melhor, para que você consiga encontrar a pessoa, conversar com ela, esgotar o assunto e depois voltar, naturalmente. Tá? Até quando você vai dormir e você tem a ideia de visitar a pessoa, você pode pedir para visitar a pessoa? Pode. Mas sempre pense, será que essa pessoa pode receber visita? Será que ela está num lugar que vai ser bom eu visitar? Ou vai estar num lugar horrível lá? E aí eu vou ter que ir lá naquele lugar horrível. Né? É como ir visitar um amigo numa vizinhança cheia de crime, cheia de problema lá, né? E aí você vai lá e acaba se confundindo. Então, quando você tiver esse pensamento, pode pedir assim, olha, eu gostaria, se fosse possível, se é permitido, de visitar tal pessoa. E se puderem me ajudar nesse processo, ou me acompanhar, né? Você pode pedir isso antes de dormir. Mas sempre pensando, se for possível. Se for possível. Porque às vezes a pessoa não pode, às vezes não é nem permitido. Por quê? Porque, veja, quando alguém desencarna, alguém da nossa família morre, a gente fica com aquele sentimento, né? Nossa, mas eu queria a pessoa aqui, eu queria ela de volta. Fica com uma dependência emocional. Mas você não processou o teu luto. Você está com aquela dependência emocional. Você não decide coisas da tua vida porque você fica achando que teria que ter aquela pessoa ali do teu lado. Se você vai lá e encontra aquela pessoa, a tendência é que você não processe o luto. É a tendência que você crie mais dependência. Que você fique, nossa, então eu quero visitar de novo.
porque eu quero perguntar para ela o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, se eu me caso, se eu me separo, se eu compro um carro, uma bicicleta, né? E isso acontece também através da psicografia, né? Tem gente que quer a psicografia para ficar perguntando tudo da vida para a pessoa. E ela não quer viver, ela quer que o outro decida. E aí a espiritualidade vai lá e diz assim, olha, você não pode se comunicar com o teu parente lá que está na Terra, porque ele não está preparado. Se você fizer isso, ele nunca vai desmamar de você, ele vai ficar sempre pendurado. Né? Então a gente tem que ter paciência com esse processo, processar o luto, trabalhar isso, seja com terapia, seja no centro espírita, né? Para a gente entender isso e lá na frente ter uma comunicação saudável com a pessoa que se foi. Excelente.